A dinastia carolíngia. Um dos fatores que contribuiu para o fortalecimento dos mordomos do palácio foi a morte prematura dos reis. E com isso, o que acontecia? Os reis morriam jovens e seus filhos eram obrigados a substituí-los, sem nenhum preparo para governar. E com isso, os mordomos passaram a governar em seu lugar, tomar conta. Isso chegou a um ponto que o rei passou a ser uma figura decorativa. Os prefeitos mantinham um contato direto com a aristocracia e mantinham um vínculo com a nobreza, porque eles cobravam impostos, reclamações. Então, como acompanhamos na série Os Merovingios, em 687 o Pipino de Erestral, que era um prefeito, ele conseguiu controlar todo o Reino Franco. Após uma batalha com outros prefeitos e tal, uma guerra de sucessão. Bom, em 690, o Pipino ele teve um filho com uma concubina, chamada Alpaide. Esse filho bastardo chamava-se Carlos. Mais tarde será conhecido como Carlos Martel. O Pipino ele tinha 2 filhos. E antes de morrer, ele recomendou que seu filho Grimoaldo, que já era prefeito da Austrácia desde 695, fosse também prefeito da Neustria, de Borgonha. Porém, o Grimoaldo ele foi assassinado em 714. E o que o Pipino fez? Ele recomendou que o seu neto, Edebaldo, que tinha na época 7 anos, após sua morte, assumisse o seu lugar. Porém, ele morreu nesse mesmo ano, de 714. E o Teodebaldo ainda era uma criança. E sua esposa, a Plectrude, o que ela fez? Ela assumiu o poder no lugar do seu neto, assumiu a regência do trono, do poder. Então, ela sabendo da existência desse filho bastardo do Pipino, Carlos Martel, no caso, ainda não era Martel, mas era Carlos. Ela mandou sequestrar ele e o aprisionou na cidade chamada Colônia. Mas a aristocracia da Neustria, ela não concordava com Plectrude no poder e o seu neto, uma criança. Então, o que eles fizeram? Eles nomearam Rengifrildo como um prefeito para a Neustria. E o Rengifrildo tinha o apoio de Dagoberto III, filho de Childerico III. E começou uma guerra civil entre Neustria e Austrácia. O Rengifrildo ele se aliou com um rei friso chamado Redebaldo. Então os nestorianos, liderados pelo Rengifrildo, atacaram o Plectrude e seu exército. E em 715 o Dagoberto III morreu. Em Rengifrildo, o que ele faz? Ele nomeia o Childerico II como rei. O Childerico ele era filho de Childerico II. Ele tinha sido enviado para um mosteiro, ainda criança. E mesmo ele tendo sido educado no mosteiro, ele era um bom guerreiro, corajoso. E em 716, ele e o seu mordomo Rengifrildo atacaram o exército da Austrácia, que era comandado pela Plectrude, que era regente do Teodebaldo. E nesse meio tempo, o Carlos Martel consegue fugir de onde ele estava aprisionado. Em 716, o Childerico e o Rengifrildo invadem a Austrácia. E no meio do caminho, eles encontram o Carlos Martel, um pequeno exército que não deu tempo dele organizar e tal. E o que acontece? O Carlos Martel sofre uma derrota. Mas só que ele consegue fugir para as montanhas de Eif.
E o Chuperico e o Regifrildo continuam sua jornada e invade a Néustria e detona o exército de Plectrude, que se rende e reconhece o Chuperico II como o rei e o Regifrildo como o prefeito, né? Porém, o que acontece? Enquanto os caras estão lá e tal, o Carlos Martel se organiza, vai, fortalece seu exército, e quando eles vêm comemorando no meio do caminho, todo alegre, já conseguimos invadir e tal, o Carlos Martel, com seu pequeno exército, né, monta uma emboscada lá para eles lá e detona os caras, né? E nessa batalha ele já começou a mostrar que veio. O Carlos Martel, ele era um cara genial, um gênio na arte da guerra. Mais tarde isso vai ser provado, que ele usava mais ou menos a tática de Átila, o Huno, que era a tática de pegar os caras de surpresa e se retirar rápido, e deixava o inimigo confuso. Após essa vitória, o Carlos Martel, em 717, retornou a Néustria e entrou num acordo com a sua madrasta, a Plectrude, e o seu quase parente lá, o Teodeberto, que ela era regente dele. Com isso, o que acontece? O Carlos Martel, ele proclama o Clotário IV como rei e ele como prefeito, né? E vai lá para Néustria e detona o exército do Childerico II e do seu prefeito, Regifrildo. Os caras fogem para Paris, ele corre atrás dos caras, mas não consegue pegar. Vai até Paris atrás dos caras lá, mas não consegue pegar. Em 718, o Chuperico II se aliou a um duque da Aquitânia. A Aquitânia, ela havia se tornado independente. Mesmo assim, eles sofreram uma derrota por Carlos Martel em Soissons. Não passou muito tempo, o Clotário IV morreu. E o duque da Aquitânia, o que ele fez? Ele abandona o Chuperico II. E acabou que o Chuperico II e o Carlos Martel entraram lá num acordo lá, onde o Carlos Martel passou a ser o prefeito e o Chuperico II passou a ser o rei Franco. Mas só que quem mandava era o Carlos Martel, né? O Carlos Martel, depois que ele passou a controlar, o que ele fez? Ele fortaleceu o laço com a igreja, dando terras, dinheiro para construir abadia, essas coisas assim. E também promoveu alguns conflitos lá na Baviera, contra os alamanos, onde ele acabou forçando os caras a pagar vassalagem. E mais tarde até ele acabou matando o duque lá da Alamânia. Eles tentaram lá ser independente, teve lá um conflito, e o próprio Carlos Martel matou o cara, o Lanfredo. Quando o Chuperico II morreu, o Carlos Martel nomeou Teodorico, filho de Dagoberto III. Em 724, o Regifrildo reuniu um exército neustriano e tentou uma rebelião, mas não foi muito adiante não, porque o Carlos Martel derrotou ele rápido. Em 731, o Carlos Martel, após derrotar os saxões, ele quebrou um tratado de paz que tinha com Odo Grande, que governava a Aquitânia. Nessa época, a Aquitânia era um reino praticamente independente. Então o Carlos Martel invadiu, saqueou lá e tal. Em 711, os muçulmanos haviam entrado na Europa pela Península Ibérica. E ali, onde hoje é a Espanha, né, eles fundaram um emirado de Córdoba e se organizaram, começaram a se fortalecer e tal. E durante esse tempo, o Carlos Martel, o que ele fez? Ele ficou observando a movimentação dos muçulmanos. Porque assim, né, nessa época, os soldados, eles não viviam apenas da guerra. A grande maioria dos soldados eram também agricultores. E na época do plantio, eles se dedicavam a essa atividade.
E o Carlos Martel, ele precisava no exército, porque ele sentiu que os caras estavam se fortalecendo. Então ele tomou um monte de terra da Igreja Católica. No início o clero ficou muito injuriado, não gostou nada, né? Até pensou em excomungar o Carlos Martel. Mas depois que começou a se sentir ameaçado, os muçulmanos, ele acabou apoiando. E com isso ele começou a treinar os caras e tal, a profissionalizar os seus soldados. Treinou seus homens e a sua infantaria contra a cavalaria pesada, que os caras usavam uma espécie de lança de 6 metros. Em 732, os muçulmanos atravessaram os Pirineus e começaram a atacar. Primeiro eles invadiram uma cidade lá em Catalunha, depois Toulouse, e vieram detonando, até chegar em Aquitânia. E o Aldo Grande, ele não foi páreo para os muçulmanos, teve que sair fora e foi pedir ajuda lá ao Carlos Martel. Então o Carlos Martel juntou o seu exército com o do Duque e atacou os caras no primeiro dia do Ramadã, no melhor estilo Carlos Martel. Atacou os caras de surpresa. Durante o Ramadã, os muçulmanos fazem jejum durante o dia, até o pôr do sol. E a infantaria conseguiu vencer os muçulmanos. O emir Abd al-Rahman acabou morrendo pelas mãos do Carlos Martel. E os muçulmanos bateram em retirada. Depois dessa batalha que eles conseguiram essa vitória, o Carlos Martel aproveitou e praticamente se apossou da Aquitânia. E saqueou também outras cidades e tal. Daí, depois dessa batalha, que é a Batalha de Poitiers, o Carlos Martel ganhou esse apelido de Martel, que vem de martelo, né? Mas os muçulmanos, eles voltaram depois a atacar. Eles conseguiram se apoderar de Avignon, de Arles, ainda saquearam o Borgonha ainda. E os ataques dos muçulmanos cessaram definitivamente com a tomada de Barcelona por Carlos Magno em 801. Carlos Magno é neto de Carlos Martel. Após essa vitória lá em Poitiers, o Carlos reorganizou o reino da Borgonha e repôs os duques e condes nos cargos. Também ele foi um grande perseguidor também de pagãos, matou pagãos, impondo a religião católica, enfim. Após a morte do Aldo Grande, que virou vassalo, né? O Carlos Martel nomeou o filho dele, o Naldo. E nesse mesmo ano, os muçulmanos invadiram Provença, sob o comando do filho de Abd al-Rahman, em 736. Porém, o Carlos Martel, com a ajuda do Lutprando, que era lombardo, conseguiu tomar de volta. Também sufocou algumas revoltas, em Avignon também, e outros territórios. Depois da morte do Teodorico IV, em 737, ele não colocou mais ninguém no trono. Ele governou até sua morte. Em 739, o Papa Gregório III pediu ajuda ao Carlos Martel contra o Lutprando, porém ele ignorou o pedido do Papa. Talvez porque o Lutprando tinha sido um antigo aliado, e o Lutprando também um grande guerreiro. Bom, o Carlos Martel morreu em outubro de 741 e os seus territórios foi dividido entre os seus filhos. Carlos Mano, que herdou a Áustria, a Alamânia e a Turíngia, e o Pipino III, que ganhou esse apelido de Pipino Breve, devido à sua altura. Ele tornou-se prefeito da Neustria e Borgonha. Bom, o Carlos Martel, ele teve também um filho bastardo, chamado Grifo. E após essa divisão, o Pipino e seu irmão, Carlos Mano, aprisionaram o Grifo no mosteiro. Como nós vimos no vídeo de Carlos Martel, os ducados estavam buscando sua independência.
E com isso, várias revoltas estavam acontecendo. E também tinha as questões da legitimidade do trono. E tudo isso levava às revoltas. O Carlos Martel, ele tomou algumas providências. Inclusive, ele deu sua filha Iltrude para se casar com o Duque da Baviera, o Odilon. Então, o Pipino e seu irmão, o Carlos Mano, também sufocaram algumas revoltas. Inclusive, seu cunhado Odilon, que o Carlos Mano acabou invadindo lá a Baviera e tomando a cidade de Norgal. Porém, ele deixou o Odilon lá ainda como duque. O Pipino também expulsou o Naldo I da Aquitânia e o substituiu pelo filho dele, o Eifre, como duque da Aquitânia. Também teve revolta na Alemanha, onde eles também desmontaram o ducado e entregaram dois condes francos lá, um Varim e Rutardo. Enfim, teve várias revoltas e eles, vendo que na base da violência e tal, eles não estavam conseguindo dar conta, o que eles fizeram? Eles tentaram fazer uma meia reforma na Igreja Católica e usar a igreja como uma ferramenta. Então o Pipino pediu apoio a um bispo, Bonifácio de Mogúncia, que acabou sendo seu aliado, se tornando aliado, e convocaram alguns concílios na igreja. Fizeram um concílio em Nelson, Soissons, Austrácia. E essas reformas, o que eles fizeram? Eles depuseram alguns sacerdotes que eram acusados de ter uma péssima conduta moral e por terem concubinas, esse tipo de coisa assim. Isso aí estava manchando o nome da igreja. Mas na verdade o Pipino, ele queria mesmo era usar a igreja como uma ferramenta de controle e para manter a pacificação e o que? Preparar uma futura anexação. Só que esse plano também não funcionou muito bem, Então o que ele fez? Ele e seu irmão, eles mandaram soltar o Childerico III, que foi aprisionado pelo seu pai, o Carlos Martel. O Childerico III ele era da dinastia dos Merovingia. Mandaram soltar o cara e o colocaram no trono, um bucha, um fantoche, só para poder dar um ar de legalidade, Porém, mesmo assim, as revoltas continuaram. Então, o Pipino se casou com Berta, filha de Cariberto, duque de Leão. E em 747, o Carlomano, que era um cara muito religioso e tal, ele acaba se retirando em um mosteiro e chuta o balde, vai embora, assume o seu lado religioso e larga tudo para lá e se interna no mosteiro. Só que o Carlomano, ele tinha um filho chamado Drogo. Porém, o Pipino, que já havia se apossado da prefeitura de todo o Reino Franco, ele buscou a ajuda lá dos nobres e da igreja e tal, e desqualificaram o Drogo como herdeiro. E também nesse meio tempo também o Grifo, o irmão bastardo dos dois, consegue fugir e pede abrigo lá ao Odilon. E o Drogo acaba se unindo ao seu tio, o Grifo. Mas em 748 o Odilon acaba morrendo. Mas antes dele morrer, ele reconheceu a soberania dos francos. Bom, o Pipino, como ele tinha o controle do exército, ele conseguiu o apoio dos líderes francos e do clero, E acabou fazendo um acordo com o Papa Zacarias, que o legitimou como rei dos francos. A igreja, nesse tempo, ela estava passando por um momento difícil. Por quê? Porque o rei Astolfo, rei dos Lombardos, em 751, ele havia capturado Ravenna e estava cobrando um pesado imposto pela capitulação.
que estava acontecendo também? O Império Bizantino, ele naturalmente era uma espécie de protetor da Igreja de Roma. Porém, desde que teve as querelas das imagens e outros eventos também entre o Papa e os bizantinos, a relação entre Roma e o Império do Oriente estava completamente desgastada, a ponto de uma ruptura. E o Papa precisava de alguém que o defendesse. Em 752, o Papa Zacarias morreu. Em seu lugar assumiu o Papa Estevão II. E não demorou muito para o Papa Estevão II cobrar a fatura e pedir ajuda do Pipino. Com isso, o Pipino atravessou os Alpes com seu exército e derrotou o rei lombardo, o Astolfo, e deu as terras do Ducado de Roma, onde hoje fica o Vaticano. Também eles assinaram um tratado criando os Estados Pontífices, que eram um aglomerado de terras na Península Itálica, que se mantiveram como estados independentes, sob a autoridade do Papa, e cuja capital é Roma. Porém, não foi reconhecido pelo Império do Oriente. Por quê? Porque antes da invasão lombarda, eles eram detentores do exarcado de Ravenna. Então, isso criou um conflito com Constantinopla. Bom, mas o Papa ele ficou hiper satisfeito e reconheceu a dinastia carolíngia. O Pipino, após o reconhecimento do Papa e tal, ele se sentiu também incomodado com a presença lá do Childerico III, que não tinha mais utilidade para nada, né? Um peso morto. Então o que ele fez? Ele pediu a ajuda do Papa e internaram lá o Childerico no mosteiro. Não tinha mais serventia mesmo, nunca teve. Em 753, o meio-irmão de Pipino, o Grifo, morreu na Batalha de Saint-Jean de Maurienne. E um pouco mais tarde, o Drogo, filho do Carlomano, foi capturado e aprisionado também. Em 754, o Papa Estevão viajou até Paris e ungiu Pipino numa cerimônia na Basílica de Saint-Denis. E ele concedeu o título de Patrício dos Romanos. Também ungiu os filhos dele, também Carlomano e Carlos Magno. O Pipino morreu em 768 e, após sua morte, seu reino foi dividido entre seus dois filhos, o Carlos Mano e Carlos Magno. Bom, é bem por aí. É mais ou menos isso aí.